Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à Caravana do Evangelho. Para mais um estudo aqui do Evangelho, nós fazemos de forma sequencial para que possamos, todos nós aqui, quem nos acompanha também pelo canal do YouTube, do Facebook do CEF, para que possamos ter um melhor entendimento dos textos aqui que Allan Kardec ordenou aqui para nós. E não esqueçam de colocar as águas para que sejam fluidificadas durante e ao final do nosso evangelho. E para nós iniciarmos, a Cleide trouxe uma mensagem para nós hoje, né, Cleide? Sim, ela se chama Entrevista com Deus. O autor é desconhecido. Sonhei que tinha marcado uma entrevista com Deus. Entre, falou Deus. Então, você gostaria de me entrevistar? Se você tiver um tempinho, disse eu. Deus sorriu e falou: Meu tempo é eterno, suficiente para fazer todas as coisas. Que perguntas você tem em mente? O que mais o surpreende na humanidade? Perguntei. Deus respondeu: Que se aborreçam de ser crianças e queiram logo crescer. E aí desejam ser crianças outra vez. Que desperdicem a saúde para fazer dinheiro. E aí percam dinheiro para restaurar a saúde. Que pensem ansiosamente sobre o futuro, esquecem o presente e dessa forma não vivem nem o presente nem o futuro. Que vivam como se nunca fossem morrer e que morram como se nunca tivessem vivido. Em seguida, a mão de Deus segurou a minha e por um instante ficamos silenciosos. Então eu perguntei: Pai, quais as lições de vida que você quer que seus filhos aprendam? Com um sorriso, Deus respondeu: Que aprendam que não podem fazer com que ninguém os ame. O que podem fazer é que se deixem amar. Que aprendam que o mais valoroso não é o que se tem na vida, mas quem tem na vida. Que aprendam que não é bom se compararem uns com os outros. Todos serão julgados individualmente sobre seus próprios méritos, não como um grupo na base da comparação. Que aprendam que uma pessoa rica não é a que mais tem, mas a que precisa menos. Que aprendam que só é preciso alguns segundos para abrir profundas feridas nas pessoas amadas e que é necessário muitos anos para curá-las. Que aprendam a perdoar, praticando o perdão. Que aprendam que há pessoas que os amam muito, mas que simplesmente não sabem como expressar ou demonstrar seus sentimentos. Que aprendam que dinheiro pode comprar tudo, exceto felicidade. Que aprendam que duas pessoas podem olhar para a mesma coisa e vê-la totalmente diferente. Que aprendam que um amigo verdadeiro é alguém que sabe tudo sobre eles e gosta deles mesmo assim.
que aprendam que não é suficiente que eles sejam perdoados, mas que se perdoem a si mesmos. Por um tempo, permaneci sentado, desfrutando aquele momento. Agradeci a Deus pelo seu tempo e por todas as coisas que ele tem feito por mim e pela minha família. Ele respondeu: Não tem de quê. Estou sempre aqui, 24 horas por dia. Tudo que você tem a fazer é chamar por mim e eu virei. Que lindo! Nossa, que aprendamos então. Verdade. Muito obrigada, Cleide. Suzelen, pode fazer a nossa prece inicial, por favor? Pois não. Boa noite a todos. Após esse ensinamento tão maravilhoso, vamos agora relaxando o nosso corpo físico, deixando nossos problemas de lado, vamos serenando nossa mente, acalmando nossos pensamentos. Vamos, nesse momento, entrar em contato com o nosso anjo de guarda, aquele amigo de sempre, a espiritualidade amiga das 24 horas. Vamos agradecendo aos mentores da caravana, aos mentores da nossa casa, do CEF, e todos juntos. Vamos agora até nosso anjo Ismael, anjo protetor do país que vivemos. Ele nos abençoa, nos cobre nas suas asas e vai nos levando agora até Maria, nossa mãe, nossa mãezinha querida, nossa mãe que nos conhece desde sempre, que conhece nossos segredos mais profundos, mais íntimos. Ela vai nos abençoando, nos preparando e vai nos levando até Jesus, o Mestre amado. Diante de Jesus, vamos nos ajoelhando, todos nós, e vamos pedindo: Jesus, sê conosco agora e sempre. Jesus, muito obrigado pelos seus ensinamentos. Temos noção que ainda temos muito a aprender. Naquilo que aprendemos, que possamos nós todos usar, em nós mesmos e no nosso próximo. E Jesus agora nos leva a Deus, ao Pai, ao Criador. Diante de Deus, vamos agradecendo pela vida, pelo dom da vida, por todas as bênçãos recebidas, por essa reencarnação e todas as outras. E vamos dizendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Maria Santíssima. Amém. Amém. Obrigada, Suzelen. Gerson, pode fazer a leitura do Evangelho, por favor? Então, continuando no capítulo 12, amai os vossos inimigos, vamos ver aqui o item 11, chamado de O Duelo. Foi dito por Adolfo, bispo de Argel, em Marmande, 1861. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que deve conduzi-lo a um destino certo,
não se importa com as asperezas do caminho. Não se desvia um instante do caminho certo, com a mente sempre dirigida para o objetivo. Pouco lhe importa de que as asperezas e os espinhos da seda o ameacem, pois eles apenas se aproximam sem atingi-lo e não o impedem de avançar. Expor seus dias para vingar-se de uma injúria é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus, e se não estivesseis tão envolvidos com os vossos preconceitos, seria também uma suprema e ridícula loucura aos olhos dos homens. Há crime no homicídio por duelo, já que a vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida de seu semelhante. Isso é crime aos olhos de Deus, que vos traçou a linha de conduta. Nisto, mais que em qualquer outra coisa, sois juízes de vossa própria causa. Lembrai-vos de que vos será perdoado segundo o que tiverdes perdoado. Pelo perdão, vos aproximais da divindade, pois a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue humana correr na terra pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus, o reino de pacificação e de amor, que deve para sempre banir que vosso globo de vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra, não chegará. Então, a palavra duelo somente existirá em vossa língua, como uma longínqua e vaga lembrança de um passado que não mais existe. Os homens não conhecerão entre eles outro antagonismo que o da nobre rivalidade do bem. Uhum. Esse texto aqui que fala, não poderia faltar, né? Falar sobre o duelo, amem os seus inimigos. Então, esse espírito aqui, o Adolfo, ele tem até um nome grande, mas chama bispo de Argel, porque Argel, ele era um país ali que foi colonizado pela França. E esse espírito, né, em vida, Adolfo, ele foi para Argélia porque ele fazia parte da arquidiocese ali da igreja. E ele foi para esse país porque ali se praticava o islamismo. E nisso que ele foi, ele levou várias ali comunidades religiosas, ele teve ali uma ação muito caridosa, ele viveu muito caritativo, ele teve uma vida, uma passagem muito bonita pela caridade ali que ele fazia. Tanto que ele contraiu até muitas dívidas ali, com todas essas mudanças. E ele ficou órfão, ele foi um órfão aos 11 anos e foi criado ali pelo tio. E ele se formou em advogado e seguiu ali também o caminho da arquidiocese. E nessa fase que ele estava em vida, aquela época também se existiam muitos duelos por guerra. Então, esse espírito ele vem e nos fala aqui, porque naquela época, aquele país ali da Argélia também era era muito alvo de outros países quererem ali. Então, assim, naquela época, eram comunidades ali da igreja que acabava administrando aqueles locais. Então, ele ficou ali, né? Tinha aquele duelo, né, dos testemunhos ali da igreja, né, que era a responsabilidade desses territórios ali, do bispo, e também tinha esses outros países que queriam conquistar também essa terra, e tinha aquelas transformações sociais. Então, esse espírito aqui, ele tem várias passagens no Evangelho, mas essa que Kardec colocou aqui especificamente, que fala sobre duelo,
É nisso que ele vem falar, esse espírito, porque vocês percebam que logo no primeiro parágrafo aqui, ele fala, né? Ele aqui nos chama a atenção do nosso foco, da nossa meta, do nosso objetivo aqui, que é o quê? De crescer e evoluir. Ele nos chama a atenção aqui, porque ele fala aqui, ó, que, né, é essa atitude diante da vida que tem que ser refletida, porque ele fala que quando a gente vai para essa prática aqui do duelo, ó, arriscar-se em um duelo para se vingar de uma ofensa, é recuar diante das provas da vida. Então, naquela época, ia-se para o duelo, para quê? Né? Aquele que ia para o duelo ali era o que vencia, né? Lembram? Eles combinavam, né? Num tal local, com tal arma. Então, quem vencia o duelo, vencia a guerra que estava travada ali entre eles. E aí ele fala, né, que é recuar diante da nossa prova, que é essa meta, que é esse nosso objetivo de nós evoluirmos aqui. Então, aqui ele fala, né, que é um ato de rebeldia para o nosso aperfeiçoamento contínuo. E aqui, se a gente trouxer para os nossos dias atuais, existem esses duelos? Não no mesmo jeitinho que era antes, mas hoje ainda existe. A gente está vivendo isso. A gente está vivendo as guerras não são os duelos também? Também são esses duelos. As guerras, essas brigas entre os seres humanos. E não precisa ser uma guerra entre países, não, né? Entre pessoas. Aquela guerra travada com algum familiar, com alguma pessoa ali que é próximo. Aquela guerra travada com o vizinho. Isso não é um duelo? Lógico que é um duelo. Não é aquele duelo que vai lá e um tira a vida do outro. Às vezes chega. Quando se alimenta tanto, isso chega nesse ponto. Mas então é isso que ele vem aqui nos chamar a atenção, que até quando a gente trava aqueles pensamentos não bons, né, com uma pessoa, também é uma forma de duelo. Então ele traz toda essa reflexão aqui para gente. Por exemplo, quando tem as discriminações religiosas, aquela intolerância religiosa com o outro, também é. E por que que tudo isso acontece? Porque a não aceitação daquilo que o outro faz, que o outro pratica, que o outro teve mais terra, aquele pedaço é meu, não é seu. E aí o que está imperando aí? O orgulho. Então, por isso que ele fala para a gente não sair desse nosso foco, desse nosso objetivo, que é nos melhorarmos. Porque quando se trava o duelo, é por quê? Porque tem um orgulho ferido. Pelo meu orgulho ferido, eu vou alimentar um pensamento não bom, vou alimentar aquela vingança lá no meu íntimo, por mais que eu não vá externar, mas eu estou ali travando, né? E é aquilo que a gente já falou em outro momento. E nisso de travar esse duelo aqui dentro, o nosso corpo vai falando, né? Como a mensagem que a Cleide trouxe aí para a gente hoje, né? Quantas vezes, né, Deus vai falar, Jesus aqui, a espiritualidade amiga falar que você aprenda, né? E resumindo tudo que a Cleide trouxe ali para que nós aprendamos, a gente veio aqui para quê, gente? Para aprender a amar. Não é só amar quem está próximo, amar o Gé aqui é muito fácil, né? Mas é amar aquele que também nos trava alguma coisa, né? E aí a gente vai, né, aprendendo mesmo. Suzelei, pode falar, eu vi que você abriu seu microfone. Então, o comecinho do texto aqui, né? Então, só é verdadeiramente grande
aquele que, considerando a vida uma viagem, que o há de conduzir a determinado ponto. Aquilo que você falou, nós estamos aqui do quê? De passagem. Então, nessa viagem nossa, o que precisamos fazer? A nossa evolução, a nossa reforma íntima. Vamos ter percalços, vamos ter contrariedades, vamos ter sentimentos ruins. Claro que vamos ser tentados, sim, mas precisamos, aquilo que você falou, ter o foco. Qual é o nosso foco? É todo esse caminhar nosso de aprendizado, né? Se hoje se tira a vida por nada, né? Se tira a vida por um celular, às vezes até porque não tem o celular, né? Então a humanidade ela está doente, né? A gente vê, existiam duelos antigamente, né? Duelos que eram marcados, como você comentou, sim, né? Era a questão da honra, né? Que honra é essa, né? E hoje nem essa honra, né? Se mata por nada, Uhum. por nada. E quem são eles? São os nossos irmãozinhos, são a nossa juventude, não é? Em cada país, os seus conflitos, as suas guerras, as suas animosidades. Então, acabamos esquecendo que estamos só numa viagem, né? Que o final dela vai ser o desencarne, não vai ter como, todos nós. Então, como ele coloca aqui, é uma arranhadura, é um esbarrar de braço que o outro dá, que já tem um conflito enorme, né? Que a gente não releva nada, que tudo leva para esse lado da briga, da negatividade. Não é só o sangue que se derrama, mas tanta animosidade para quê? Em função do quê? Então, ele coloca, né, que um dia tudo isso será um passado. O duelo será lembrado como uma coisa que não mais existe, né? Eu acredito no mundo da regeneração, já vai começar a acontecer isso, né? Que eles vão ter mais animosidade, mais amor, mais fé, tudo isso é o que eu coloco agora. Tá? Obrigada, Suzilene. Luiz Carlos, pode falar, por favor. Nisso daqui, o que eu observo é o detalhe da mágoa. Porque a pessoa que tem uma mágoa ou tem um trauma, ela duela com ela mesma contra todos, porque aquilo lá fere ela de uma forma brutal. Então, o trabalhar o perdão, que começa no auto-amor, buscar essa luta interna para se auto-amar e poder realmente começar a compreender o valor da vida. Trauma, às vezes, de infância, porque o pai foi bruto, a mãe, ou alguma coisa que aconteceu, mas é aquele detalhe. Não importa o que ele tenha feito na vida, o fato de você estar vivo vale 1 milhão. Qualquer coisa que ele tenha feito são centavos, que você tem que aprender a reconhecer esses valores e com essa compreensão você menosprezar a agressividade que ele tem dentro de você. Então, acabar com esse duelo que a mágoa provoca. É essa minha reflexão aí, que eu acho que é muito importante para todos nós. Isso mesmo. E você falando da mágoa, tem até uma parte aqui no texto que ele fala dos preconceitos, né? Se não estivessem iludidos pelos preconceitos que possuem, né? E o que são aí os preconceitos? É aquilo que a gente ainda não tem a clareza do que é, né? É aquela opinião que é desfavorável, né? Aquilo que é inicial, aquilo que é sem conhecimento. Então, tudo isso aí,
preconceito, com a mágoa, é que vai criar aquele duelo mesmo. E como o próprio autor aqui, ele fala, né, Luiz? Ele fala que o duelo, ele é contrário à lei do perdão. Por que que ele é contrário à lei do perdão? Porque ele também impede aquele criminoso, né, de se redimir. Sim, Porque porque já o houve ódio, ali o duelo, né? Como é exato. que vai? Tirar a É, vida do outro é um crime aos sim, olhos de Deus, né? Então é aquilo quando, como a Suzelei comentou, de tirar a vida por algo material, tirar a vida do outro, todos esses aí eles vão responder, porque a sua consciência vai pedir isso, né? mas a Suzelei falando do mundo de regeneração, eu lembrei da mensagem que o Divaldo fez, falou lá, não sei se, não lembro se foi o próprio Bezerra de Menezes ou se foi a Joana de Ângeles. Realmente eu não compreendi quem foi que deu a mensagem, mas ele falando do mundo de regeneração, que até a partir dos anos 30, todos esses autoritários que tem no mundo irão se desfalecer e haverá uma renovação. E todos eles já não vai mais para o umbral, direto para a nave, para outro mundo. Pois é. É Jesus. questão vibracional, né? Que à medida que está na vibração em que eles se encontram, já vai para outro planeta. Então, achei Pois é, interessante. gente. Quem, olha, ainda dá tempo de aprender, senão, né? Cleide, pode falar, por favor. Ai, interessante, né? 2030 tá aí, tá Eu não quero ir pertinho. na nave, não. Nem é. Bom, a gente está trilhando o caminho. Vamos ver se vamos ser merecedores. Ai, Dando uma pincelada no que vocês falaram, né? Você comentou aí, Mary, que o duelo é considerado contrário à lei do perdão, né? Realmente, é a síntese disso. Por que que as pessoas duelam? Orgulho, orgulho. né? Não, o meu é o melhor, como a Suzy e o Luiz falaram, né? As pessoas, elas duelam por qualquer coisa, por política, por religião, por pensamentos contrários, né? E assim, aí a pessoa fica naquela quebra de braço, né? Não, eu tô certo, a pessoa não tá vendo, mas, tá errado, né? O que é isso? Orgulho, né? Então, assim, a chaga, né? A gente já viu lá no comecinho, né, do Evangelho, né? Que a chaga da humanidade é o orgulho, né? Olha ela aí de novo, né? Pois é. Nos ensinamentos sobre amar os vossos inimigos, né? Aham, Embutida. é verdade. É. Obrigada, Cleide. Luiz, pode fazer a nossa prece final, por favor? Vamos assim, serenando os nossos pensamentos, refletindo muito em nós, se há em nós alguma querela para que nós possamos administrar, e só o amor que cobre a multidão de pecados. Neste clima de paz, harmonia, o nosso coração abre-se para a doação. E vamos assim buscando juntar-se ao nosso anjo guardião, aos mentores deste trabalho, aos mentores da casa, e com eles vamos elevando os nossos pensamentos por todo o nosso planeta Terra, abençoando a todos os viventes dos mares, das águas, das terras, os animais, e a todos os seres humanos também, por todos os países, aqueles que ainda estão em guerras, em lutas fratricidas, a todos
às vezes, o país que está em catástrofe, abençoando a todos. Aquele povo que é obrigado a sair de seu reduto, do seu país e buscar abrigo em outro que desconhece, a recomeçar tudo novamente. Vamos dar força e alegria para a nova vida que vão plantar. E a bênção por todos aqueles que estão perdidos ainda dentro de si mesmos, no egoísmo, no orgulho, varados que vivem a comparar-se como sendo o Deus da vida, o sabe tudo, que se estiver fora de seu controle está tudo errado. Pedindo bênçãos e compreensão a eles. Por todos aqueles que se encontram no leito de dor, seja nos hospitais, nas ruas, nas casas, o desespero que aumenta, a depressão, a ansiedade, que possamos abrandá-los, para diminuir o número dos suicidas que está elevando muito, que possamos contribuir para serenar os ânimos nisto também. E assim, vamos vibrando pelo nosso centro, pelo CEF, pedindo as bênçãos para todos os trabalhadores, para todos a direção da casa, para todos os assistidos. E vamos pedindo humildemente que o Dr. Bezerra de Menezes possa abençoar a nossa água, magnetizando todos os nossos recipientes, assim como pedindo também para que toda a caixa d'água seja ela magnetizada para o nosso alimento, para o nosso banho, para a nossa higiene pessoal. Muita luz, paz e compreensão. E assim pedindo por todos aqueles que estão no outro mundo, abençoando a todo umbral, a todo o vale dos suicidas, a todo o vale dos abortados, e vibrando por nós, por este grupo, que permaneçamos unidos na compreensão e na busca cada vez melhor, para seguirmos os passos do nosso Mestre Jesus, em seu amor, que possamos cada dia melhorarmos o nosso alto amor, a irradiar mais luz e assim tranquilizarmos o nosso coração. E com alegria vamos nos despedindo, agradecendo a Deus, nosso Pai, por esta bendita reencarnação. A Jesus, o nosso Mestre, com todo o seu exemplo e carinho que nos deixou. A Maria de Nazaré, nossa mãe querida, e a toda a espiritualidade presente, muita luz, muita paz e gratidão. Que assim seja.